aqui mais uma noite para falar da palavra do Senhor. Todo mundo tem acompanhado nossa série de estudos nesse mês? Quem veio mais de uma quinta-feira esse mês? Só sinaliza assim para mim. Então, nós estamos falando nesse mês de outubro sobre restauração. Né? A gente está vindo de uma série de estudos. Mês passado a gente estudou sobre libertação. E nesse mês nós vamos falar sobre restauração. E eu não poderia deixar de fora, assim, a carne da gente, às vezes ela tenta passar a perna na gente, né? Eu estudei, eu preparei tudo e depois eu fiquei assim, mas meu Deus, eu vou ser tão redundante, vou falar o que todo mundo já falou. É isso mesmo que o Senhor quer? Como que eu faço? O que eu vou falar? E Deus foi muito claro comigo. Ele falou, filha, a minha palavra ela sempre se renova. Então, nessa noite, eu queria dizer para vocês que nós vamos falar de restauração. E eu posso falar que eu tenho vivido isso dentro da minha casa, dentro da minha família. E então eu não poderia deixar de falar dos fundamentos da restauração. Se eu tivesse que dar um título hoje para essa palavra, eu chamaria de reforma ou restauração. O que vocês acham que Deus faz com a gente? Reforma ou restauração? Eu queria convidar vocês a abrir a palavra lá em Isaías 58:12. Isaías 58:12. Nós viemos estudando esse mês e muito se falou do livro de Neemias. Eu acredito assim, que ele é o livro perfeito para a gente falar sobre esse tema de restauração, que fala sobre a restauração dos muros de Israel. E eu tenho lido muito esse livro durante esse mês, ele tem falado muito comigo. Mas essa noite a nossa palavra base vai ser Isaías 58:12. Se puder mudar a linguagem, eu estou usando a NVT. Por favor, por gentileza. Obrigada. Então, Isaías 58:12 diz assim: reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, essa aqui é a tua palavra, essa aqui é a minha vida. Deus, que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem gerado em nós durante todos esses dias, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós, Senhor, dia após dia. Pai, que a restauração que o Senhor vai nos trazer conhecimento hoje, ela seja genuína, que ela seja feita pelas tuas mãos. Pai, eu te apresento a minha vida, eu estou aqui, eu sou tua filha, usa a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família e fala conosco. Desde já, Senhor, nós repreendemos todo roubador de semente e te dizemos, Espírito Santo, tu tens liberdade para falar conosco essa noite. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou aquela que eu acredito muito que Deus usa o natural para nos mostrar o sobrenatural. Vocês concordam comigo? Eu vejo muitas vezes eu digo assim, durante anos eu fiquei, Deus, mas eu não escuto a tua voz, você não fala comigo aqui no meu ouvido, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo, como é que eu vou saber se eu tenho que corrigir a rota por onde eu estou indo? E Deus sempre se manifestou de alguma forma, e eu acredito muito que Ele usa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as coisas que acontecem com a gente, o nosso natural, para mostrar o sobrenatural dele na nossa vida. E eu escolhi esse tema, muito pertinente, por sinal. O prédio onde eu e Bruno estamos morando agora, tem pouco tempo que a gente está morando, ele está passando por uma reforma. E por incrível que pareça, Deus tem usado essa reforma para falar comigo. E eu acho muito engraçado, mas eu gosto muito. E eu digo assim, eu passo às vezes pelo... Gente, canteiro de obra é arrumado? É uma bagunça, né? Tem hora que eu olho e digo assim, eu nem sei como eles se encontram aqui no meio desse
esse negócio. E é uma reforma pequena, não é uma coisa grandiosa, não. Eles estão reformando o prédio todo por fora, né? Então, já passou, a parte do quebra-quebra já acabou, já trocaram todas as janelas de todos os apartamentos. É um prédio muito antigo. E agora eles estão naquela fase de lixar e pintar, que também faz muita bagunça, né, gente? Ô, gente, eu não sou muito fã de reforma, não. Se tem um negócio que mexe lá dentro e tira a minha paz, é reforma. Eu já passei por algumas reformas na minha vida. E eu ouso dizer que elas foram superficiais. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas enfim, tenham em mente aí um canteiro de obra. Pensa na bagunça, na sujeira, na barulheira. Tem hora que é tanta gritaria que a gente nem sabe o que eles estão falando, né? Mas no meio da bagunça eles se entendem. Os operários se entendem. Então, para ilustrar, vocês sabem que a minha pregação é bem didática, né? Todo mundo sabe, né? Então a gente vai usar bastante exemplo aqui, bastante ilustração. Então, eu trouxe para vocês o conceito de reforma e restauração. Reformar significa mudar o que já existe. Diferente de restaurar. Restaurar significa fazer alguma coisa, voltar à forma original. É muito profundo. Quando eu li essa definição do dicionário, é a definição do dicionário, veio igual uma flecha no peito. Falei, Deus, como assim? Voltar à origem, voltar ao início de tudo. E aí eu comecei a entender, e Deus começou a falar comigo, que quando a gente reforma, normalmente o que a gente faz? Eu quero expandir minha casa, né? Vamos fazer um cômodo a mais? Vamos fazer um puxadinho? Vamos pintar as paredes? Vamos reformar o nosso quarto? Muda-se, mas não muda a estrutura da casa, não muda o fundamento da casa. Então costumo dizer que a reforma é superficial, a reforma é para enfeitar, é para deixar mais bonito, às vezes até para deixar mais confortável, é verdade. Mas quando é em nós, Deus não reforma, Ele restaura. Deus restaura porque Ele mantém o que é original, porque o plano de Deus sempre foi perfeito. E você sendo projetada por Ele, você sendo filho dele, filha dele, o plano original de Deus para sua vida é perfeito. Você pode ter se desviado no meio do caminho, você pode ter vivido coisas que não foram boas para você, né, que te trouxeram algum trauma, algum medo, mas Deus não perdeu o controle. O plano original dele vai se cumprir na sua vida. Amém? Então, restaurar é para manter a essência. Restaurar é para trazer de volta aquilo que era para ter sido no início. Eu ouso dizer que eu precisei ser restaurada várias vezes na minha vida. Várias vezes Deus teve que corrigir a rota da minha vida e me mostrar qual era o plano original dele ao meu respeito. Para que eu me convergesse, para que eu voltasse para Ele. E eu ouso dizer que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente precisou ser restaurado por Ele. Eu estou errada? Houve um momento em que Ele precisou te pegar assim, por dentro, sabe? Quando Ele te lança a palavra e te pega por dentro e te mexe, lá do seu interior, lá de dentro. E você olha e diz assim, tinha coisa errada aqui. Eu não estava cumprindo o meu propósito original. E Deus precisou te trazer de volta para a essência. Deus precisou te trazer de volta para o caminho que Ele tinha designado. Amém? Isso acontece algumas vezes na vida da gente. Acontece. Restaurar sempre vai partir do original, daquilo que a gente foi chamado para ser, aquilo que tem como destino. Então a restauração sempre vai apontar o seu destino. Por mais que ele te leve lá para a essência, para o início de tudo, ele sempre vai te apontar o destino correto.
Deus quer restaurar o que vem de dentro, porque quando nós mudamos, as coisas ao nosso redor também mudam. Toda mudança, toda transformação pela qual você passa, muda as coisas ao seu redor. Você quer um exemplo muito claro disso? Se reflete na sua casa. Dentro da sua casa, com seus familiares, todo mundo que é mais próximo de você, não percebe? Quando Deus mexe com você e diz assim, você está diferente. Aconteceu alguma coisa. Você não é mais a pessoa que você era antes. Quem já ouviu isso? As coisas mudaram. É muito claro, quando Deus restaura a gente de dentro para fora, é impossível esconder. É impossível esconder. Todos conseguem perceber. Toda vez que Deus muda algo dentro de você, as coisas ao redor de você também mudam. Amém? Amém. Então, todos nós temos em algum momento da nossa vida, né, um momento que precisamos ser restaurados. Então, assim, quando eu li essa frase, eu vi muito aquela passagem do oleiro, sabe? O vaso com as rachaduras, o vaso quebrado. Todos nós temos as nossas rachaduras, temos as nossas fissuras. Nós precisamos, né, ser moldados por Ele novamente. E às vezes, tem uma outra definição de reparação, de restauração, que eu queria ler para vocês. Restaurar também é recuperar a posse ou domínio de algo ou alguma coisa. Eu vou repetir, porque eu acho que vocês vão entender. Recuperar a posse ou domínio de algo ou alguma coisa. Quando a gente está com o coração perdido, Deus tem o domínio do nosso coração? Nenhum. E quantas vezes a gente se vê numa situação que feriu, que machucou, né, que levou a gente para o deserto, que levou a gente para o vale, e a gente percebe que o nosso coração não estava em Deus. Nosso coração não estava lá. Deus perdeu o domínio do nosso coração. Por isso que Ele restaura, Ele não reforma. Ele restaura, Ele volta à essência, Ele traz o nosso coração para perto dEle de novo. O domínio dEle volta a ser o centro. O domínio dEle sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, volta a ser o centro. Amém? Então, Ele toma posse novamente do nosso coração. Por isso, Ele nos restaura do interior. É de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Por mais que... Eu vou até falar diretamente para as mulheres agora que elas vão me entender. Tem um momento na nossa vida que a gente diz assim, nossa, tá tudo na mesmice, tá tudo muito igual, vou mudar o cabelo. Aí pinta o cabelo, corta o cabelo, né? Corta o cabelo curtinho, depois se arrepende. Aí vai lá e coloca um alongamento. Aí a gente fala, não, ainda não tá bom. Aí a gente começa a mexer na casa. Não, vamos mexer nisso aqui. Tira esse móvel do lugar. Traz esse armário para cá. Coloca aquele sofá ali. Não, vamos mudar tudo de lugar. Mas na verdade, a gente devia estar mexendo lá dentro. A alma está gritando. Está dizendo, ei, eu estou aqui, olha para mim. Tem uma coisa errada, vamos corrigir. E a gente tenta mexer no exterior primeiro. Quando na verdade a gente deveria estar voltando à origem. Voltando o nosso coração a Deus. Voltando a nossa alma para o Espírito Santo dizer o que está errado. Eu acho que o homem, eu vejo isso no homem quando ele começa a mexer no carro. Aí começa a arrumar, e começa, não, vou mudar isso, vou colocar um aerofólio, vou comprar isso, vou mudar aquela lanterna. Eu vejo isso no homem, quando ele começa a mexer no carro, tem alguma coisa sendo mexida lá dentro. Tem alguma coisa gritando lá dentro. Tem algum sentimento lá dentro dizendo assim, ei, olha pra mim, vamos resolver isso aqui, cara. Então, como eu falo, o natural fala o que o sobrenatural está fazendo, como ele está agindo. Então, o nosso natural, o nosso dia a dia fala muito. Fala muito. Deus fala muito através do natural. Se você começar a perceber os pequenos detalhes, você vai ver Deus fala com você a todo momento. Nas situações mais inusitadas. Então, restauração costuma ser, existe uma definição, né, usada por alguns pastores muito conhecidos, que eles falam que a restauração é a unção da segunda chance.
eu sei que eu precisei de uma segunda chance. Precisei. Mais de uma vez, confesso, que eu precisei de uma segunda chance. E se não fosse Ele, se não fosse o Deus que me criou, que me amou, me dar essa segunda chance, me resgatar, mostrar pra mim onde eu estava errando, eu nem estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Todos nós precisamos de uma segunda chance. O problema é que quando a gente precisa de uma segunda chance e a gente quer fazer do nosso jeito, a gente se machuca demais. Tentar reformar o exterior é fácil. O difícil é escutar a voz dele. E ele te dizer assim: filha, isso está errado. Vamos mudar aqui dentro está errado. Eu não te projetei para isso, eu te chamei para aquilo e você está indo para o outro lado. Eu estou te chamando para cá e você está indo para lá. Eu vou falar para vocês, eu era uma pessoa muito estourada. Eu pareço calma, pareço tranquila, mas eu nunca fui. Porque as minhas emoções viviam à flor da pele. Então, o perfeccionismo que eu exigia dos outros me tirava do ser. E isso detonou tantos relacionamentos que eu tive durante a minha vida. Detonou mesmo. Acabou, findou, chegou ao fim. Então eu posso dizer que eu precisei de uma segunda chance. Eu precisei deixar ele olhar de novo dentro do meu coração e me dizer: filha, primeiro, você é minha filha. Eu te chamei para ser minha filha. Te criei como minha filha. E você não está agindo como minha filha. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais doeu de escutar. Porque houve um momento que eu achei que eu estava certa. Não, Deus, estou no caminho certo. Estou aqui. Não, o Senhor não me chamou para ser pastora. Eu não queria não, mas eu aceitei, estou aqui. Sabe o filho emburrado? Que você tá mandando, faz isso. Aí ele não vai, não faz. Aí você vai lá, pega pela mão, puxa, faz isso, fica aqui. Aí ele: tá bom, tô aqui agora. E aí? Mudou nada, né? Era só pra fazer a nossa vontade. Então muitas vezes eu agia assim e eu achava que estava correto, estava legal. Falei: não, Deus, tô pronta, o Senhor não me chamou, o Senhor não me ungiu. O problema é que ele nunca vai usar a gente do jeito que a gente está. Ele sempre vai usar a gente quando a gente retornar para ele. Ele vai usar a gente quando a nossa originalidade, que foi formada e forjada nele, quando essa originalidade vier à tona, aí a gente está pronto. Aí ele vai dizer assim: não, pode ir, agora você está pronta. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te ungi. Foi assim que eu designei. O meu projeto é perfeito. Quando você chega nesse ponto, aí Deus começa a te mostrar realmente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. A Bíblia está cheia de histórias de segunda chance. Cheia. Vamos lá, vou citar alguns exemplos. Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro falhou. Davi é o segundo rei, porque Saul se perdeu. Isaac era o filho da promessa, não Ismael, que era o primeiro filho. E Deus sempre diz pra gente: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Gente, eu escutei essa frase durante tantos anos e eu demorei tanto para entender ela. Eu demorei tanto para entender. Eu só consegui entender quando Ele me deu a segunda chance. Eu só consegui entender quando Ele começou a me mostrar qual era o caminho que eu deveria seguir. Eu só comecei a entender quando Ele entrou na minha casa e Ele mexeu em tudo. E Ele falou assim: não,
agora eu sou o Deus da sua casa. Agora eu sou o Senhor da sua casa. Agora eu sou o fundamento. Agora eu vou colocar tudo no lugar. Então eu vou repetir mais uma vez. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sabe por quê? Porque quem restaura é Ele. E tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Tudo em que Ele põe a mão tem mais valor. Então, quando você se deixa ser moldado pelas mãos dEle, você tem mais valor. Mais um exemplo. A primeira pesca de Pedro falhou. E ele já tinha desistido. Ele passou a noite toda pescando e ele não pescou nada. Ele já estava lavando as redes. Para ele já tinha acabado, era o fim. Mas quando Jesus entrou no barco, a segunda chance. A segunda chance. Vocês entenderam? A segunda chance. Com Ele tudo é possível. Tudo é possível. Ele restaura e Ele faz por completo. Ele faz com primor. Ele faz com excelência. Nada do que Ele faz é em vão. Nada do que Ele faz se perde. Gente, restaurar é um trabalho artesanal. Trabalho artesanal dá trabalho. É minucioso. É trabalhoso, é custoso, custa dinheiro, custa tempo, custa atenção. Mas quando o artesão é Cristo, quando o artesão é Cristo, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. Aleluia, glória a Deus. Pedro teve vontade de desistir. Quantos de nós tivemos? Oh, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes de vontade de desistir. Deus, perdão, misericórdia. Porque quando eu olhei para a minha capacidade, eu falei, Deus, eu não consigo não. Não consigo. Eu tô vendo a minha casa desmoronar. Eu tô vendo o meu casamento acabar. Eu tô vendo o meu ministério minguar. Eu não consigo. Porque eu não entendia que eu estava tentando fazer pela minha vontade. Eu não entendia que eu queria fazer com a força do meu braço. Eu não entendia que eu era Pedro. Que eu quis passar a noite toda pescando, em vez de buscar quem realmente podia me dar peixe. Quando eu fiz a força do meu braço, não deu certo. Eu tive vontade de desistir. E eu vou falar para você. Pessoas perdidas não curam outras pessoas. Restauradores restauram. Vou repetir de novo. Pessoas perdidas não curam outras pessoas. Restauradores restauram. Enquanto a gente continuar tentando reformar o que é externo, reformar a nossa imagem, tentar gritar para o mundo, eu sou assim, eu sou assado, eu faço, eu aconteço, nada vai mudar. Nada vai mudar. Não muda dentro da sua casa, não muda dentro do seu ministério, não muda dentro da igreja, porque a aparência engana, porque o coração é vão. Mas se o fundamento for Cristo, existe um propósito, existe um objetivo. E quando Deus restaura, quando chega a glória da segunda casa, quando você é restaurado, você se torna um restaurador. E restauradores restauram. Quando você é restaurado, você vira um restaurador. E aí sim você pode ter acesso a outras pessoas. Aí sim você pode ter acesso a curas, milagres, maravilhas, porque restauradores restauram. E eu entendo com isso que Deus quer restaurar homens e mulheres porque famílias precisam ser levantadas. Famílias precisam ser restauradas.
Eu queria falar uma coisa para você, se você ainda não entendeu, se você ainda não observou. Nos últimos anos tem se falado muito sobre saúde emocional. Nos últimos anos tem se falado muito sobre a psicologia, né, na vida das crianças, a terapia na vida do casal, da família. E se você não percebeu, existe uma passagem na Bíblia que diz que nos últimos tempos o coração dos pais se converteria aos filhos e dos filhos aos pais. E quando eu vejo a realidade que a gente vive hoje, que nunca se teve tanto acesso a assuntos psicológicos, a terapia, a saúde emocional, eu vejo Deus restaurando casas e famílias. Eu vejo Deus restaurando relacionamentos de pais e filhos. Eu vejo Deus restaurando filhos e pais. E eu vejo essa palavra se cumprindo. Se você ainda não enxergou isso, por favor, fique atento. Deus tem tentado restaurar famílias. Deus tem tentado restaurar relacionamentos dentro dos lares. E isso é porque Ele quer levantar famílias. Porque a família é a origem. A família é o plano original de Deus. Por que que o diabo ataca tanto as famílias, os casamentos, as crianças? Porque ele quer tirar a nossa originalidade. Ele quer mostrar pra gente que é legal ser como todo mundo é. Que é legal seguir o que o mundo dita, o que a sociedade dita. Porque ele não quer que a gente seja original. Porque se a gente for original dentro da nossa casa, os nossos filhos vão viver uma cultura do céu. E uma cultura do céu estabelecida por Deus dentro de uma família, ela não se quebra. Ela não se quebra. Por isso que eu falei para vocês que eu tinha medo de ser redundante, de falar sobre isso. Porque a gente tem ouvido isso nos últimos anos. Mas é verdade. E a verdade não muda. E a verdade é Cristo. E se Cristo estiver dentro da sua casa, se Ele for o alicerce, o fundamento da sua família, nada derruba ela. Nada derruba ela. E para falar sobre isso, eu quero aqui deixar os dois princípios que eu considero os fundamentais. São os fundamentos da restauração. O primeiro é estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus é preciso existir arrependimento. Porque quando a gente se afasta da presença de Deus, foi porque alguma coisa deu errado. Foi porque a gente falhou, foi porque a gente errou, foi porque a gente deu uma brecha, foi porque a gente falhou nas pequenas coisas. E quando a gente se afasta da presença de Deus, Deus não tem como fazer a restauração por completo. E só Ele pode restaurar um coração de verdade. Só Ele pode restaurar uma família de verdade. Só Ele pode restaurar um pai, uma mãe de verdade, um filho de verdade. Ele é o único que pode fazer o impossível acontecer dentro da sua casa. Ele é o único que pode fazer o impossível acontecer dentro da sua casa e dentro de você. Porque às vezes você tem um cantinho escondido lá, cantinho escuro, lá dentro da sua alma. Sabe aquelas vergonhas que a gente esconde dos outros? Aqueles pecadinhos que a gente varre ali para debaixo do tapete. A gente diz, não, Jesus, isso aqui agora não. Depois. Não, Jesus, isso aqui agora não. Depois. Não, Jesus, vamos fazer o seguinte, eu não estou pronto agora. Pode ser depois? Ele é o único que pode ir lá e tirar essa poeirinha debaixo do tapete e dizer assim, vamos limpar. Vamos fazer de novo, vamos limpar de novo. Aquele vaso que a gente comentou, Jeremias 18, do 1 ao 6. Jeremias 18.
quebrei errado. Não fui eu que quebrei errado. Lá vai meu papel. Então o Senhor deu uma mensagem a Jeremias: desce até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro, encontrei-o trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém? O vaso não estava bom. O vaso tinha rachaduras. Sabe aquele dia que você chega e diz assim: oh Deus, hoje eu tô só o caquinho. Oh Deus, hoje não tem nada de bom em mim. Oh Deus, hoje eu tô tão cansada que eu não sei nem se eu consigo orar. Aquele dia difícil que você não consegue resolver as coisas, que nada dá certo, que tudo dá errado. E você olha pra dentro de você e diz assim: meu Deus, não consegui fazer nada, não dei conta de nada. Às vezes você perde até a sua identidade, você diz assim: Deus, não sei nem quem eu sou hoje. O vaso quebrado, o vaso cheio de rachaduras. Mas na mão do oleiro, o que ele fez com o vaso, gente? Ele quebrou o vaso e fez de novo. Essa é a restauração que Deus quer fazer na nossa vida. Quebrar e fazer de novo. Porque eu vou repetir de novo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tudo que Deus põe a mão tem mais valor. É por nós? Não, porque a gente não vale nada não, gente. É por Ele. Porque o artesão é Ele. Ele é o Senhor. Ele te salvou, Ele te comprou, Ele te remiu. Ele pode tudo, a gente não pode nada. Então, o primeiro princípio para um fundamento restaurado, é estar na presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Por que a gente falou aqui? Mês passado a gente estudou sobre libertação e em seguida, nesse mês, a gente começou a falar sobre restauração. Porque se a casa foi limpa, agora você consegue ver o fundamento. Agora você consegue ver o fundo. Agora você consegue ver até onde o seu pé alcança. Eu lembro, gente, que a segunda casa que a gente teve lá na minha cidade, eu e Bruno, assim que a gente casou, era uma casa que o nível do chão, quando você entrava na sala, era mais baixo que o nível da rua. Então, você entrava descendo. Descia um degrauzão. E assim que a gente casou, a gente não foi morar de imediato lá, porque a gente tinha uma outra casa menor. E eu entrava naquela casa e aquilo me deixava extremamente insatisfeita. Extremamente insatisfeita. Eu parecia que eu estava morando num buraco e eu me sentia sufocada. Eu dizia assim: meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Eu não sei o que a gente vai fazer. Enfim, moramos 6 meses numa casa bem pequenininha. E aí, enfim, Deus abriu as portas, a gente conseguiu passar essa casa menor para alguém. E o dinheiro que essa pessoa pagou, a gente reformou a outra casa. E a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Aterrar aquele buraco e subir o telhado. Porque não era bom, gente. Não era bom. E durante muitos anos eu esqueci dessa casa, sabe? Por uma série de fatores. E quando eu comecei a estudar sobre restauração, Deus me fez lembrar daquela casa. Deus me fez lembrar daquela casa. Porque a primeira coisa que a gente teve que fazer foi: se a gente vai subir o telhado e a gente tem que subir as paredes, a gente tem que saber se o fundamento suporta. Porque se o fundamento não suportar, a casa vai cair. E é assim com a gente. É assim com a gente.
Se o nosso fundamento não for Cristo, a casa vai cair. Uma hora ou outra ela cai. Uma hora ou outra a gente não suporta o peso de tudo aquilo que a gente está vivendo e a gente desmorona. E quando a gente desmorona, aí a gente consegue enxergar que a gente não estava vivendo o princípio fundamental, que era estar na presença dele, para ele ser o fundamento da casa. Deu para entender? Hoje, quando eu estava lá no meu apartamento, tá nessa reforma que eu falei para vocês, e chegou na lateral do meu apartamento. Então, ontem eles lixaram, foi poeira para todo lado. E o pedreiro toda hora, vizinho do 203. Aí eu apareço lá na janela. Aí ele, fecha a janela que a gente vai começar a lixar. E eles são muito educados, são muito educados. Aí você pode fechar a janela de cima e a de baixo. Aí a gente vai lá e fecha. Aí eles começam a lixar. Voa aquela poeira pra tudo que é lado. Mas eles são muito atenciosos. Hoje eles lavaram todas as janelas. Hoje de novo, o vizinho 203. Aí a gente demorou pra aparecer na janela. Aí ele foi lá e falou assim, não, ele tá aí, que o carro dele tá lá. Aí eu fui lá na janela e falei assim, ô vizinha, desculpa te incomodar, dá pra você fechar a janela de novo, que hoje a gente vai lavar. Falei, não tem problema não, fecho. Fui lá e fechei. Aí hoje eles começaram a pintar. Falei, glória a Deus, acabou a poeira, né? Pelo menos isso, mulher se preocupa com a poeira. Mulher se preocupa nos móveis que tem pra limpar, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo dentro de casa. Então se entrar poeira, acabou. Só eu tô sozinha nessa? Só eu que sou assim? Não, né? Amém. Aí hoje eles começaram a pintar. Choveu. Aí eles correram pro carro, deixaram o andaime lá, esperaram a chuva passar. Porque ainda era cedo, né? Era início da tarde quando começou a chover. E eles ficam lá até 5 horas da tarde. Aí parou de chover, eles correram, pegaram tudo de novo, começaram a pintar de novo. Aí eles estão pintando, volta a chuva. Aí eles correram de novo, desceram do andaime, foram pro carro, ficaram esperando. Eu falei, não, agora eles vão embora, né? Já é quase 4 horas. Eles esperaram a chuva passar e eles voltaram. Começaram a pintar de novo. Gente, choveu 3 vezes hoje, não foi? Hoje à tarde? Começaram a pintar de novo. Veio a chuva. Na terceira vez, eu escutei um deles falar assim, não, continua, não para não, que a chuva não tá batendo aí não. A chuva tá pro outro lado. Desesperados para terminar o serviço. E eu dentro de casa orando, buscando a Deus. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Quando eu escutei o grito, não para não, que a chuva tá lá do outro lado. Deus falou assim, você tá vendo, filha? Eles estão reformando só por fora. E eles têm urgência, eles têm pressa de entregar o serviço. Por fora vai ficar lindo. Vai ficar novo. Mas aqui dentro da sua casa, o fundamento sou eu. Aqui dentro, quem mexe aqui dentro sou eu. Gente, eu passei uma tarde com Deus que eu nunca tinha passado na minha vida. De verdade. E ali ele começou a falar o meu coração. Começou a falar, olha, é assim, é assado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Faz isso, faz aquilo. E eu dizia assim, mas o Senhor é o Senhor da minha casa. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Salvador. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha família. E ele dizia assim, eu quero ser o fundamento. Eu quero ser o fundamento. Eu quero ser o sustento. Eu quero ser aquele que mantém as paredes em pé. Então, de nada adianta se a gente não tiver a presença dele. De nada adianta se a gente não tiver nas mãos do oleiro para que ele faça tudo de novo. Não espere restauração desse mundo. A cultura desse mundo não é de restaurar, é de jogar fora. Não tá bom? Joga fora. Não tá bom? Separa, divorcia. Não tá bom? Tira da sua vida, exclui ela.
bloqueia ela nas suas redes sociais. Não tá bom, sai desse emprego, vai para outro emprego. Ah, não tá bom, joga fora, depois a gente compra outro. Não é verdade? A cultura desse mundo nunca vai ser de restaurar, porque restaurar é um trabalho minucioso. Restaurar é voltar para a origem. O mundo jaz do maligno. Ele nunca vai deixar você voltar para a origem. Porque se você entender quem você é e para o quê, qual o objetivo que Deus te deu, o destino que Ele te deu, nada te para. Nada te para. Se você entender, se você voltar para a origem, Deus fala para você quem você é, Deus fala para você o que Ele fez, o que Ele vai fazer, qual é o seu destino e qual foi o projeto que Ele fez para a sua vida. E se você entender isso, nada te para. O mundo sempre vai te dizer, joga fora, não presta mais, descarta. Ah, seu casamento acabou, não restaura, divorcia. Ah, seu filho não quer mais falar com você, vai viver sua vida. Deixa ele para lá. Ele já é grande, ele está perdido, nada está perdido. Nada está perdido quando a gente começa a viver o que Deus desenhou para a gente viver. Nada fica perdido. Deus aproveita tudo. Deus aproveita tudo. O bom e o ruim. De tudo você tira uma lição. E Deus te mostra por que aquilo aconteceu. E quando você entende, nada para você. Nada para a sua casa, nada para os seus filhos. Porque quando você vive a cultura de Deus dentro da sua casa, os seus filhos prosperam, você prospera, a sua casa floresce. Então o mundo sempre vai te dizer, joga fora. E Deus sempre vai falar o quê? Restaura. Restaura. Traz de volta para mim. Traz de volta para mim. Restaura. Não desiste. Amém? Então, o segundo princípio é: a restauração sempre vai começar do fundamento. Nunca vai começar pelo lado de fora. Nunca. Deus sempre vai começar por aquilo que nos sustenta. O nosso fundamento, se ele está comprometido, nada vai ficar de pé. Mas se Deus restaura o fundamento, tudo se sustenta. Tudo. Porque tudo que Deus promove, Ele sustenta. Eu vou repetir de novo, acho que você não entendeu. Tudo que Deus promove, Ele sustenta. Tudo que Ele promove, Ele sustenta. Quantas vezes você tinha perdido a esperança e quando você entregou na mão de Deus, Ele fez? Pensa quantas vezes. Quantas vezes você pensou em desistir, Ele foi lá e disse, não, não vai desistir não, porque eu não te projetei para isso. Eu sou o fundamento da sua vida. Nós vamos restaurar juntos. Vem comigo que vai dar bom. Vem comigo que o que eu tenho para você, você nem imagina. Então, mexer no fundamento dói, faz uma bagunça. Faz uma bagunça. Lembra que eu falei lá no início? Pensa no canteiro de obra. Quando eles estão lá fazendo o fundamento da casa. É uma barulheira, é uma gritaria, é um quebra-quebra. Eu penso em canteiro de obra, parece que eu já escuto aquele caminhão apitando. Sabe que vem entregar material? Pi, 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 pi. Gente, aquilo me irritava de um jeito. Aquele barulho me irritava de um jeito. Então toda vez que eu penso no canteiro de obra, eu lembro daquela bagunça, eu lembro daquela sujeira. Tem cheiro, né? Tem cheiro de cimento, concreto, argamassa, areia. Então, dói. Porque restaurar, que nem eu falei, é um trabalho minucioso. Ele vai lá, ó, nos detalhes, ele vai aparando as arestas, ele vai tirando, sabe? Até o cisco que caiu no seu olho. Ele presta atenção em todos os detalhes. Todos os detalhes. Dói pra caramba. Faz bagunça, faz muita bagunça. Tem dia que a gente está tão destruído por dentro. Pensa aí,
Um prédio, quando ele está em obra, esses prédios que engenheiro desenha, o que eles fazem? Por fora, eles colocam um monte de tapume, né? Cerca, né? Tudinho, passa rede, né? Para não cair nada pro lado de fora. Por fora, você não vê a bagunça, mas lá dentro, Deus está mexendo em tudo. Deus está mexendo em tudo, está tirando tudo do lugar. Sabe aquela faxina, mulheres? Aquela faxina que a gente tira tudo do lugar? Que a gente limpa até o que a gente nem pensava em limpar. Que a gente tira a poeira, o cisco que caiu em cima da televisão. É isso que Deus faz. Quando Ele resolve mexer no fundamento, faz bagunça, dói bastante. Mas o que Ele promove, Ele sustenta. Ele sustenta até o fim. Ele não desiste. Ele não desiste. E vou te falar, quem desiste é a gente. Porque no meio do processo demora tanto que a gente fica assim, ah não, vamos dar uma mãozinha, né, para acelerar o negócio aí. Eu lembro que nessa obra da nossa casa que a gente foi mexer lá no, né, foi mexer lá no chão, foi aterrar, subir as paredes. A gente tinha, na verdade, pressa porque a gente tinha que devolver a casa que a gente tinha vendido, né? A gente negociou, vendeu, e eu falei pra ele, ó, só que a minha outra casa eu tenho que reformar. Ele falou, não tem problema não, eu te dou 3 meses, tá bom? Eu falei, tá ótimo. Aí a gente, pra acelerar o processo, o que a gente fez? Contratou construtora. Ele, não, vamos na construtora que o negócio é certo, vai ser rápido, que vai ter prazo, eles vão ter que entregar. Gente, reforma acaba quando a gente imagina? Acaba. Reforma gasta só o que a gente tem no orçamento? Aí tá dando tempo. O Bruno falou o quê? Não, eu vou lá. Começou a ir pra lá todo dia. Pra ajudar. E aí botava a mão na massa mesmo, gente. Tava lá, fazia, acontecia, construía. Até que um dia, o que aconteceu? Caiu da escada, né, amor? E o degrau que estava quebrado rasgou a perna dele. Eu falei, não era para você estar lá. A gente faz isso. A gente tenta acelerar o processo. A gente tenta correr com as coisas de Deus. E Ele diz assim, não. É no meu tempo. Existe um processo. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi esses dias. Quando você respeita o processo e você vive ele bonitinho do início ao fim, quando Deus termina a restauração, ela não quebra, nem racha, nem se destrói nunca mais. Nunca mais. Se você respeita o tempo, o processo daquilo que Deus determinou para você, se você decide viver todos os passos daquilo que Ele te dirigiu, nunca mais isso se destrói. Nunca mais você quebra por esse motivo. Nunca mais. Porque o que Deus promove, Deus sustenta. Amém? Então, a restauração, ela é feita na presença de Deus. Ela começa no fundamento. E o fundamento precisa ser Cristo. O fundamento precisa ser o Senhor. O fundamento é o mais profundo. O que diz lá em Mateus 7:24? A história das 2 casas. Uma casa foi construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Quando veio a tempestade, porque a tempestade chega para as 2 casas, o que aconteceu com a casa que foi construída na areia? Ela caiu. Não tinha sustento, não tinha fundamento. Mas a casa que estava na rocha, a tempestade veio. E ela nem balançou. Nada aconteceu com ela. Nada, nenhuma rachadura, nenhuma fissura, nada. Ela continuou no mesmo lugar. Porque se Deus é o fundamento, nada abala, nada acontece. Amém? Deus quer construir os seus projetos sobre você, mas os seus fundamentos precisam ser restaurados. E eu vou falar para vocês, construir na rocha, eu aprendi esses dias também, é praticar. Construir na rocha é praticar. Porque
A Bíblia diz que os que construíram sobre a rocha são os que ouviram a palavra e a praticaram. Pastora, vou falar agora. Aquele dia que você falou, ela pregou esse mês, quem estava aqui vai lembrar. E ela fez aquela analogia da casa, né? Quando a casa tá uma bagunça, pode ter certeza, mulher, tem coisa errada aí dentro. Tem coisa aí precisando ser arrumada urgente, ser restaurada pelo artesão. Quando o carro tá bagunçado, tem coisa aí dentro, homem, que precisa ser restaurado, precisa ser mexido aí pelo artesão. Gente, eu entrei na minha casa aquele dia. Eu olhei, eu falei, Deus, eu tô uma bagunça. Deus, olha aqui como é que eu tô, Senhor. Olha isso. Tive tempo de fazer nada. Eu falei, se isso aqui é o meu interior, o Senhor vai ter muito trabalho. Vai. Ainda vou dar muito trabalho pro Senhor. Então, o que eu comecei a fazer aquele dia? Comecei a colocar as coisas no lugar. Comecei a organizar. Comecei a limpar. E em cada coisa que voltava para o seu devido lugar, em cada coisa que eu limpava, Deus falava alguma coisa comigo. E eu passei a partir daquele dia a agradecer. Eu parei de ser a mulher chata e resmungona que eu fui a vida inteira. E eu comecei a agradecer até pela bagunça. Oh Deus, obrigado que eu tenho essa bagunça para arrumar. Porque eu lembro que um dia eu orei muito por essa família. Eu orei para ter a família que eu tenho hoje. Então eu tenho que arrumar mesmo, porque eu tenho uma família. E não fui só eu, não. O marido começou a arrumar o carro, trocou as lâmpadas. Não, vou arrumar o sensor da gasolina. Limpou, lavou, mexeu no quartinho, pastora. Todo dia mexe no quartinho um pouquinho. O quartinho da bagunça tá ficando bonito. Vai virar um escritório. Vou poder trabalhar em casa. Por quê? Estar construído sobre a rocha é praticar. A gente tem que praticar. Então, quando você ama e serve sua família, você pratica. Quando você decide não revidar, você pratica. Quando você diz não ao vício, você pratica. Quando você decide amar quem te feriu, você pratica. Tudo isso é fundamento. Então, estar sobre a rocha é praticar. Escute a palavra aqui, chegue em casa e pratique. Coloque a palavra em ação. E o fundamento vai começar a ser restaurado. Amém? E para finalizar, o processo de restauração dói, mas vale a pena restaurar. Às vezes a gente está bonito por fora, mas o coração está em pedaços. Mas se Deus estiver trabalhando nesse coração destruído, eu vou falar para você, quando Ele terminar, que valor que vai ter esse fundamento. Como vai ser valioso o que Ele construiu dentro de você. Porque tudo em que Ele põe a mão tem muito valor. Tem muito valor. Eu acho que você não entendeu. Tudo em que Ele põe a mão tem muito valor. Então deixa Ele colocar a mão aí dentro. Deixa Ele começar a mexer no fundamento que você mesmo construiu. E deixa Ele construir o fundamento dele. Porque tudo em que Ele põe a mão tem muito valor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Quantos creem nisso? Deixa Deus ser o fundamento da sua vida. Deixa Deus ser o fundamento da sua casa. Deixa Deus ser o fundamento da sua família. E você verá, grandes coisas acontecerão. Grandes coisas acontecerão. Porque uma família restaurada, uma casa de pé, nada derruba ela. Nada derruba ela. E eu vou finalizar essa palavra contando um sonho que eu tive. No início desse mês, a gente começou a falar sobre restauração, né? Na quinta, no domingo. Aí no domingo eu tive um sonho. E esse, gente, eu sonho muito. Né, pastora?
Eu sonho muito, mas esse foi muito real. E quando é espiritual a gente sabe. Porque Deus fala, Deus revela coisas que você sabe que vem direto do céu. E eu sonhei e eu via jovens e adolescentes fazendo um evento. E era uma casa. E eles eram muito avivados e o Espírito Santo vinha, sabe? Você sentia a presença de Deus, era real, sabe? Quando o peso da glória de Deus é quase palpável, você tá lá e você consegue sentir Deus te envolvendo, a presença do Espírito, o coração queimando. E os jovens estavam avivados e eles falavam línguas estranhas, eles eram cheios do Espírito. E eu olhava e eu dizia assim, nossa... Eu nunca tinha visto tantos jovens e tantos adolescentes juntos, adorando, louvando. E eles tinham momentos de adoração e de oração, adoração e oração. E eles oravam e eles adoravam, eles oravam e eles adoravam. E era um ambiente tão gostoso e eu não queria sair de lá. E eu era uma mera espectadora. E aí quando eu percebia, o evento era uma live. E estava sendo transmitido para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E de repente, eu já não era mais espectadora. De repente eu estava sentada lá. Eu estava no meio deles. E na minha razão eu dizia assim, mas eu já vou fazer 40 anos, o que eu estou fazendo aqui no meio? Quando eu olhava para mim, eu era adolescente de novo. Aí eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu nunca vi uma geração com essa idade. Eles tão novos, na minha cabeça, tão imaturos, sedentos por Deus. Sedentos por Deus, sedentos por Deus. E eles não queriam outra coisa, eles só queriam orar e adorar, orar e adorar, orar e adorar. E de repente, quando eu olhei, não era mais eu. Era Abigail. Era minha filha. E Deus foi muito claro comigo naquela noite. Ele falou assim, filha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da sua filha viver um testemunho de permanência. Ainda dá tempo dos jovens viverem um testemunho de permanência. Se nós nos movermos hoje, dentro da nossa casa, com a nossa família, nada vai derrubar os nossos filhos. Nada vai derrubar os nossos filhos. Eles vão viver um tempo em Deus que a gente nunca viveu, que a gente nunca sonhou em viver. Ainda dá tempo de Deus ser o fundamento da sua casa. Ainda dá tempo de Deus ser o fundamento da sua família. Ainda dá tempo de implantar a cultura do céu na sua casa, para que os seus filhos colham os frutos. E eles colherão os frutos. E aquela noite eu levantei e eu falei, Deus, pode fazer o que o Senhor tem que fazer. Vai doer mexer no fundamento, porque precisa começar em mim, mas eu estou disposta. Faz o que o Senhor quiser, Senhor, porque eu quero ver as próximas gerações viverem aquilo que eu não vivi. Deixa Deus mexer no fundamento da sua casa e da sua família. Deixa Deus entrar dentro da sua casa e da sua família e ser o Senhor da sua família, da sua vida, da sua casa, dos seus filhos. Porque depois que você implanta a cultura do céu na sua casa, nada derruba ela. Nada. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que você deva ter se lembrado de alguma coisa que precisa ser restaurada na sua vida. Alguma coisa que precisa ser movida, mexida pelo Espírito Santo de Deus. E se essa for a sua vontade, se essa for a motivação do seu coração hoje, eu vou te convidar para fechar o olho e orar comigo. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Pai. Somos teus filhos.
Somos pequenos, somos frágeis, somos de barro, ó Deus. Como nós precisamos das tuas mãos. Tu és o nosso artesão, tu és o nosso oleiro. E como vaso cheio de rachaduras, Senhor, nós apresentamos a nossa vida hoje em tuas mãos. Pai, faz de novo, Senhor, restaura. Restaura, Senhor, o plano original que o Senhor tem na nossa vida. Restaura, Senhor, os sonhos que o Senhor designou sobre a nossa vida. Pai, eu declaro, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso artesão, Tu és o nosso oleiro. Tu és a nossa rocha, Senhor. Então eu te peço, entra, Senhor, na casa de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Mexe, Senhor, nos fundamentos daqueles que querem, que precisam de Ti. Mexe nos fundamentos da casa e da família. Mexe nos fundamentos, Senhor, de cada um, o seu interior. Põe a mão, Pai. Põe a mão e faz de novo. Oh, Pai, desde já eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, porque eu acredito na Tua palavra que diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Obrigada, Senhor. Obrigada pela segunda chance. Obrigada pela segunda chance. Esteja conosco, Senhor. Não nos deixa desistir no meio do processo. Nos fortalece, nos edifica. Seja o fundamento, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.